Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Abra no Evangelho de São João. E nós vamos poder hoje caminhar então por este capítulo 11 e vamos iniciar o nosso estudo no verso 17 deste mesmo capítulo. Nós temos estado a olhar para este livro incrível que é o Evangelho de João. E temos visto como Jesus se tem revelado aos homens, como Jesus Cristo mostra que Ele é o próprio Deus que esteve no nosso meio. Ele é Deus feito homem. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós no último estudo vimos como Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. Mas apesar dessa situação, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Passado esse tempo, ele mesmo anunciou aos seus apóstolos que Lázaro tinha morrido. Isso nos mostra claramente que nem sempre nós compreendemos os planos de Deus para a nossa vida. Vemos que muitas vezes os planos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. Então Jesus, em seguida, diz aos seus discípulos que era necessário subirem para Jerusalém. E nós chegamos então ao verso 17. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 11, no verso 17. E diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Haverá alguma esperança para um cadáver de 4 dias? O caso de Lázaro lembra-nos aqueles que estão espiritualmente mortos. Pessoas em quem já não há esperança. Já não há qualquer possibilidade de uma transformação. No entanto, Jesus pode trazer vida mesmo a um homem espiritualmente morto. A morte física é causada pela separação do espírito do corpo. Mas a morte espiritual aconteceu quando o homem se separou de Deus. E Lázaro, a única esperança que ele tem é em Jesus Cristo. Não havia mais qualquer esperança para Lázaro. Ele estava morto há 4 dias. As suas irmãs já não tinham esperança. Só o Filho de Deus poderia transformar uma situação desesperada em algo novo. E nós vamos ver isso. Continuando no verso 18. Betânia fica a uns 3 quilómetros de Jerusalém. E muitos judeus foram ver Marta e Maria para as consolarem da morte de seu irmão. A morte, para qualquer um de nós, é uma tragédia, é uma situação cruel. É uma separação e uma perda profunda no coração de cada um de nós. Por isso, sendo crente, devemos lembrar que mesmo estas situações doem mesmo àqueles que têm Deus no seu coração. Ainda que a nossa esperança não se limita a esta vida. Ainda que a nossa esperança não se limita simplesmente ao facto de estarmos aqui. No entanto, as perdas sempre provocam em nós tristeza. É como quando alguém parte para uma viagem longínqua em que vamos ficar muito tempo sem nos ver. É a saudade que nos dá e as lágrimas que nos correm têm a ver com isso, com a separação ainda que temporária, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que tem Cristo no seu coração tem a vida eterna. E esta esperança deve alimentar o nosso coração, deve alimentar a nossa fé. É a palavra de Deus a única que nos pode dar essa esperança e fé de que um dia estaremos juntos de novo com aqueles que já partiram, mas aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Encontramos então agora no verso 20 deste capítulo 11 e diz: Quando Marta soube que Jesus estava a chegar, foi ao seu encontro. Entretanto, Maria ficou sentada em casa. Vemos aqui por este texto bíblico o temperamento destas 2 irmãs. 2 temperamentos bem distintos. Marta revelou-se mais consagrada, mais fervorosa, mais dedicada a Jesus do que Maria. Em outras circunstâncias em que Jesus estava com estas 2 irmãs, o Evangelho nos mostra que Maria se sentava aos pés de Jesus enquanto Marta trabalhava em casa, preparando a refeição para o Mestre. Maria ouvia Cristo falar e Marta preparava a comida. De facto, Maria fez a opção correta. Ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus, enquanto Marta estava muito mais afadigada com os afazeres do dia-a-dia. Na realidade, isto mostra as atitudes e personalidades de cada uma delas. Enquanto Marta era uma mulher
provavelmente mais impulsiva, mais dinâmica, mais ativa, Maria era uma mulher mais contemplativa, gostava de ouvir e esperar o momento certo. E nós encontramos agora no verso 21 deste capítulo 11 e diz: Marta disse a Jesus: Senhor, se cá estivesses, meu irmão não tinha morrido. Mas também sei que Deus te concede tudo quanto pedirdes. Estas palavras de Marta devem ter sido ditas muitas vezes por estas duas irmãs durante os 4 dias em que Lázaro esteve morto. Se Jesus estivesse em Betânia, certamente, se Lázaro estivesse doente, Jesus teria curado. Era um facto incontornável. E foi exatamente por isso, creio eu, que Jesus não se deslocou para Betânia enquanto Lázaro estava enfermo. Porque o plano de Deus era bem superior do que simplesmente curar uma enfermidade. A morte de Lázaro foi um acontecimento que mudou claramente o coração daquelas duas irmãs, mas também o coração de muitos habitantes em Israel. A alegria delas seria muito maior depois da morte de Lázaro do que se Jesus simplesmente tivesse curado a enfermidade de Lázaro. Elas estavam habituadas a ver Jesus fazer esses milagres de curas. Ressurreições não era propriamente algo que Jesus habitualmente fazia. Como nós já dissemos em outras alturas, houve 3 ressurreições registadas na Bíblia: a de uma menina, a de um jovem e a de Lázaro. E a de Lázaro foi talvez a mais contestada, porque na mentalidade judaica acreditava-se que a alma, assim que partia do corpo, ainda permanecia 3 dias perto do corpo da pessoa e só ao fim do 3º dia é que de facto ia para o paraíso. E esta mentalidade então estava na mente dos judeus. E Lázaro era um caso perdido. Estava morto, confirmadíssima a morte, e não havia qualquer retorno. Não havia qualquer possibilidade de se pensar que Lázaro estava em coma ou que a sua alma de novo entraria nele. Já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Marta sabia disso. Marta sabia que Jesus tinha poder para curar, mas de facto agora ela estava confrontada com uma situação praticamente sem retorno. Estava desesperada, podemos dizer assim. E encontramos-nos no verso 23 deste capítulo 11 do Evangelho de São João. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, respondeu ela, no último dia, quando todos ressuscitarem, também ele há de ressuscitar para a vida. Ela queria que Jesus dissesse logo tudo a respeito do plano que tinha para Lázaro e para elas. Mas Jesus, de facto, não o fez dessa forma. Jesus foi falando aos poucos, conforme a possibilidade que Marta e Maria teriam de receber a mensagem da palavra de Deus. Ela tinha algum conhecimento e revela algum conhecimento acerca da mensagem que Jesus tinha anunciado, de que de facto aquele que crê em Cristo tem vida eterna. E ela sabia que Jesus um dia iria ressuscitar a Lázaro, assim como todos aqueles que já dormiram em Cristo. Mas não era dessa ressurreição que Jesus estava a falar. Vejamos o que diz o verso 25. Jesus então declarou-lhe: Eu sou aquele que dá a ressurreição e a vida. O que acredita em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e acredita em mim, nunca há de morrer. Crês tu nisto? Estas palavras incríveis de Jesus são comunicadas ao coração de todo o homem pecador, todo o homem que precisa de se encontrar com Jesus. O homem que é mortal, que todos nós, no fundo, como costuma dizer o povo, que temos mais certo nesta vida é a morte, todos nós um dia teremos que ser confrontados com essa realidade. Mas, no entanto, todos nós já somos confrontados com a nossa morte espiritual. Todos nós estávamos distantes de Deus. E a única hipótese que temos de nos tornar vivos é aceitar estas palavras de Jesus. Esta mesma pergunta que Jesus fez a Marta pode ser para si. Crê você nisto? Crê que Jesus Cristo lhe pode dar vida e vida abundante? Crê você que Jesus é capaz de transformar o caos em que se encontra em algo novo? Crê você que Jesus é capaz de transformar algo que já está numa fase completamente desesperada em algo que traz vida e esperança? E é isso que Jesus pergunta a Marta. Eu sou aquele que dá a ressurreição e a vida. O que acredita em mim, mesmo que morra, há de viver.
E todo aquele que está vivo e acredita em mim nunca há de morrer. Esta é a promessa que Jesus Cristo nos deixou, que aquele que crê em Jesus não morrerá eternamente, mas terá vida em seu nome. E Marta responde: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela cria em Jesus, ela tinha já experimentado a pessoa de Jesus Cristo na sua própria vida. Ela não tinha qualquer dúvida acerca de quem Jesus era. E o verso 28 diz: Depois destas palavras, Marta foi chamar a irmã e disse-lhe em segredo: Está cá o mestre, e mandou-te chamar. Logo que Maria ouviu isto, levantou-se apressada e foi ter com Jesus. Ele ainda não tinha entrado na aldeia. Continuava no lugar onde Marta o tinha encontrado. Agora Maria levanta-se também e vai ao encontro do mestre. Ela precisava de uma informação mais completa sobre a presença de Jesus ali. Para Marta, não foi necessário nada disso. Era uma mulher muito mais impulsiva. Ela toma as decisões e parte logo para a ação. Maria é uma mulher que reflete primeiro, confia em Cristo, ouve as mensagens que tem que ouvir e então depois é que age. As ações e as motivações são diferentes, mas Jesus ama igualmente as pessoas, independentemente da personalidade que cada um tem. Jesus nos ama tal qual nós somos. Alguns de nós somos mais impulsivos, alguns mais pacientes, alguns mais reflexivos. No entanto, Jesus nos ama de igual forma. É como um pai que tem muitos filhos e ama a todos. Vamos agora voltar aqui ao nosso texto e ver o verso 31. Os judeus estavam em casa de Maria para a consolar. Viram que ela se levantou à pressa e saiu. Foram atrás dela, pois pensavam que ia à sepultura para chorar. Ao chegar onde estava Jesus, Maria lançou-se aos pés de Jesus. Mal o viu e disse: Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não tinha morrido. Esta afirmação de Maria é que nos leva também a dizer que provavelmente Marta e Maria, ao longo destes 4 dias, elas teriam falado várias vezes sobre este assunto, de que se Jesus estivesse presente, certamente o seu irmão não teria morrido. Eu creio que estas afirmações de Marta e Maria nos mostram claramente como nós seres humanos somos. Muitas vezes não conseguimos perceber os planos de Deus, entendemos o que é imediato. E é normal assim, não é uma crítica, é a nossa forma de encarar a vida. Nós estamos habituados a relacionar-nos com aquilo que já conhecemos. Maria e Marta sabiam perfeitamente que Jesus, estando ali com elas, o seu irmão teria sido curado. Elas não estavam à espera que Deus tivesse um outro plano para o seu irmão. O que elas não esperavam de facto era que Deus agisse mais uma vez, de uma forma extraordinária, que iria mudar o seu relacionamento com Deus. E isto por vezes acontece connosco, acontece consigo, acontece comigo, que muitas vezes não conseguimos entender as coisas que ocorrem à nossa vida. Marta e Maria sofreram aqueles 4 dias para poderem ver algo ainda maior. Talvez a situação que está a ocorrer na sua vida é uma situação idêntica. Uma situação que você está a viver de sofrimento. Talvez está neste período de 4 dias que Marta e Maria viveram, entre a sua oração e a resposta de Deus à sua oração. Talvez você se sente como Marta e Maria, que Jesus não respondeu às expectativas que tinham. Elas sabiam que se Jesus tivesse vindo antes da morte de Lázaro, Lázaro não teria morrido. Talvez você tenha feito oração a Deus na expectativa de que Deus resolva alguma situação na sua vida, talvez um problema económico, familiar, uma situação de doença que você quer ver resolvida e você não encontra a resposta. Até agora parece que Deus não está a ouvir a sua oração. Eu quero dizer que Deus sabe muito bem qual é a sua necessidade e Deus vai responder à sua necessidade. Talvez vai responder de uma forma diferente daquilo que você está à espera. Marta e Maria queriam a cura de Lázaro, mas Jesus iria ressuscitá-lo. Jesus não o curou na altura que elas gostariam que tivesse ocorrido. Deixou que Lázaro morresse para mostrar a glória de Deus, para conduzir Marta e Maria e Lázaro a um crescimento e a uma intimidade com Deus bem maior. O nosso Senhor está conosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E Deus nos quer
conduzir a uma experiência profunda com Ele. Então talvez essa situação que você está a viver se assemelhe a estes 4 dias de choro e de sofrimento que Marta e Maria tiveram. Mas eu quero dizer que Jesus vai responder à sua oração. Jesus vai glorificar-se nessa situação de sofrimento que você está a passar. Se não, olhemos aqui para o texto do Evangelho de São João, capítulo 11, no verso 33. Quando Jesus viu Maria a chorar e os judeus que tinham chegado com ela a chorar também, comoveu-se muito e ficou perturbado. Depois perguntou: onde é que o sepultaram? Responderam-lhe: Senhor, vem ver. Nesta altura, Jesus chorou. Vemos como Jesus Cristo se emociona também com estas situações. Não é pecado chorar por perda de um ente querido, por uma situação dramática, por um sofrimento. Não é pecado nos emocionarmos. Não, Jesus chorou também. Então eu quero dizer que infelizmente por vezes há pessoas que dizem que um cristão não pode estar triste. Não, a Bíblia não diz isso. Eu quero deixar muito claro que a Bíblia mostra que Jesus se comoveu, Jesus se perturbou com situações de dor e sofrimento. Há alturas em que temos de chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, e nós temos que, como cristãos, ter essa capacidade. E é triste por vezes ver pessoas que já não conseguem chorar por nada. Estão tão insensíveis, tão intocáveis, que já não se comovem, já não choram. Jesus, de facto, ele chora diante desta situação, diante desta perda. Talvez diante também do sofrimento de Marta e Maria. Os judeus disseram, no verso 36, vejam como era amigo dele. Mas alguns murmuravam: ele que deu vista aos cegos, não podia ter evitado que Lázaro morresse? Jesus aproximou-se do túmulo e ficou outra vez comovido. O túmulo era uma caverna e a entrada estava tapada com uma pedra. E Jesus disse: tirem a pedra. Mas Marta, irmã do defunto, adiantou-se: Senhor, já cheira mal. Há 4 dias já que morreu. Vemos como Marta e Maria não entendem os planos de Deus, assim como você e eu não conseguimos entender. Há tanta coisa que nós não percebemos na nossa vida. Não sei se consigo é assim, eu reconheço a minha limitação. Há muita coisa que eu não entendo, há tanta coisa que não percebo, que Deus faz, que eu não tenho resposta. No entanto, eu fico na expectativa e na obediência às ordens que Jesus dá. É interessante ver que Jesus vai fazer um dos maiores milagres, que é ressuscitar a Lázaro. Mas ele, no entanto, pede a colaboração daquelas pessoas que estavam ali. Ele diz: tirem a pedra. É interessante. Será que Jesus não poderia, com uma palavra, dizer: pedra, sai, e ela sairia? É interessante ver que Jesus, muitas vezes, para a concretização dos seus planos, pede a você e a mim para nos envolvermos. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. É interessante esta expressão que Deus usa para me envolver a mim e a si no seu trabalho. Deus teria todo o poder para fazer tudo como Ele quisesse, muito mais rápido e muito mais bem feito, se nós não estivéssemos envolvidos. Basta olhar para a natureza. Mas, no entanto, Deus decidiu que você e eu faríamos parte dos seus planos. Por isso, Deus, Jesus, diz então àquelas pessoas que ali estavam: tirem a pedra. Marta, aflita, talvez como mais uma vez você e eu, ficou ali diante daquela situação, mas o corpo já cheira mal. Senhor, por favor, não mandes fazer isso. Provavelmente é como nós, quando vemos Deus fazer alguma coisa extraordinária, duvidamos ou não percebemos sequer o que Deus está a querer fazer. E então, por vezes, somos quase entraves à ação de Deus. Mas Jesus iria operar um dos maiores milagres do seu ministério. Mas Marta, a irmã do defunto, adiantou-se: Senhor, já cheira mal, disse ela. Havia já 4 dias, mas Jesus disse a Marta: não te disse há pouco que se acreditasses havias de ver a glória de Deus? É interessante ver que Jesus é muito paciente para com cada um de nós. Jesus já tinha afirmado que Ele era a ressurreição e a vida. Jesus tinha já afirmado que se ela cresce, ela iria ver a glória de Deus. Mas mesmo assim, ela estava duvidosa. Não sabia se exatamente Jesus iria operar um milagre ali. Mas Jesus reafirma: eu vou fazer o milagre. E diz o verso 41. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: dou-te graças, ó Pai, por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas digo agora, para que as pessoas que estão aqui acreditem que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz:
Lázaro, sai cá para fora! Ele saiu com as mãos e os pés ligados em faixas e a cara tapada com uma mortalha. Jesus disse aos presentes que eles desatassem as ligaduras para ele poder andar. Vemos como Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Tem o poder para dar a vida. E é Ele que é de facto a ressurreição e a vida. É Ele que transforma as situações difíceis em algo bonito, o caos em algo novo. E o verso 47 diz: Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, reuniram o tribunal e disseram: Que devemos fazer? Este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos à vontade, toda a gente vai acreditar nele. Vêm os romanos e destroem-nos o templo e a nação. Caifás, um deles, que naquele ano era o chefe dos sacerdotes, disse: Não percebem nada. Não veem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo do que toda a nação ser destruída? Ora, Caifás não disse isso por dizer. Como era o chefe dos sacerdotes naquele ano, foi inspirado por Deus, que lhe afirmou que Jesus devia morrer pela nação judaica. Aliás, Jesus devia morrer não apenas pela nação judaica, mas também para reunir todos os filhos de Deus que andam dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas resolveram matar Jesus. Por isso, ele não aparecia publicamente na Judeia. Saiu dali e foi para a região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e para lá ficou com os seus discípulos. Faltava pouco para a festa dos judeus, e muitos das aldeias iam a Jerusalém para as cerimônias da purificação antes da Páscoa. Eles procuravam descobrir Jesus e perguntavam uns aos outros no templo: Que vos parece? Acham que ele vem ou não a esta festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se alguém soubesse onde eles estavam, os informassem para eles o prenderem. Este foi um milagre, de facto, que fez com que as autoridades tomassem uma resolução de terminar com a vida de Jesus. Mas isso nós iremos ver em mais pormenor no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.